Uma unidade se formou neste lugar. Comunhão e alegria entre irmãos podemos ver. Os milagres vêm surgindo em nosso meio. E o povo confessando o Senhor. Muitos anos se passaram neste lugar. O Espírito de Deus vinha operando em nós, evangelizando e profetizando e cumprindo o ID do Senhor. Queremos mais do Senhor.
Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs que estão nos acompanhando nessa noite. Saúdo a Igreja do Senhor com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E é uma alegria nós estarmos aqui nessa noite para compartilharmos a palavra de Deus em mais uma escola bíblica. E aqui nós temos mais uma roda, essa é a quarta, já tivemos 3 anteriormente. E hoje nós temos a participação da irmã Aurinete, do irmão Moraes e da irmã Joselina, que são professores da Escola Bíblica Dominical. E estão aqui agora nesse formato de Escola Bíblica online. A Aurinete, ela caminha comigo na coordenação da Escola Bíblica. O irmão Moraes e a irmã Joselina, eles são professores que acompanham os irmãos que chegam do discipulado. E assim nós teremos nessa noite uma conversa. E eu vou passar a palavra aos irmãos para nossos cumprimentos iniciais, né? Passo a palavra para a Aurinete para cumprimentar os irmãos que estão nos acompanhando em casa. Boa noite a todos, meus amados irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos para a nossa escola bíblica, para o crescimento espiritual, o conhecimento da palavra do nosso Deus. Nós estamos muito alegres e vamos compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações e que os irmãos também estejam alegres para estar aprendendo, se deleitando na palavra do nosso Deus. Glória a Deus. Queridos, a graça e a paz. Nós, como já foi falado, estamos aqui hoje na quarta roda a escola bíblica e nós queremos agradecer ao seu carinho, à sua compreensão. Creio que nós vamos aprender muito com vocês e esse é o nosso propósito, não de ensinar, mas de aprender com a palavra. Nós glorificamos a Deus pela oportunidade e queremos dizer, fique conosco até o final desta roda. Nós iremos ser abençoados, primeiramente pela palavra, e depois porque Deus ele está no meio de nós e nós cremos que tudo é para a honra, glória, louvor e adoração. Amém? Boa noite, igreja, graça e paz. Neste momento, assim, nós estamos alegres porque nós estamos aqui para, como os irmãos já falaram, para aprendermos. Nós contamos assim com a compreensão de vocês, que vocês venham estar assim aprendendo mais ainda, assim como nós estamos aqui, tá bom? Obrigada. Muito bem, nós vamos agora orar, pedindo que Deus nos ajude nesse momento de aprendizagem e que você possa sentir o Espírito Santo de Deus tocando em seu coração e Deus falando com você sobre aquilo que nós iremos estudar nessa noite. Nós vamos orar e eu vou pedir que a Aurinete faça a oração, por favor, Aurinete. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Oremos. Senhor Deus, bendito Pai, Deus Criador do céu e da terra, Deus, muito obrigada, Senhor, por mais este dia abençoado, Senhor, que o Senhor tem nos concedido, Deus. Deus, Tu és o nosso Deus bondoso, nosso Deus misericordioso, o nosso Deus maravilhoso, Deus. Deus, nós cremos, Pai, que Tu estás conosco, nós cremos, Pai, que o Senhor nos guarda, que o Senhor tem nos livrado, meu Deus. Muito obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigada pela nossa saúde, Senhor da glória. Que o Senhor habite em cada lar, Senhor. Que o Senhor visite neste momento cada lar, cada pessoa representada pela Igreja Batista Betânia, Deus. Que o Senhor vá visitando, Senhor da glória, visitando seus corações, meu Pai, colocando alegria em cada coração de cada servo Teu, Deus. Ser com tua igreja, Pai amado, esta noite, nesse trabalho, Deus, que o Teu nome venha a ser glorificado, Senhor. Nós estamos aqui para aprender da Tua palavra, Deus, para aprender aquilo que o Senhor tem para nós, Deus.
Que todos nós sejamos edificados pela Tua palavra, Deus. E que o Teu nome, Deus, seja glorificado em nossas vidas, Pai. Que o Teu nome seja glorificado na Tua igreja, Deus. Abençoa a Igreja Batista Betânia, Senhor. Abençoa essa igreja maravilhosa, essa igreja que tem Te buscado, Senhor, buscado a Tua face, meu Deus. Que tem se prostrado, que tem confiado em Ti, Deus. Verdadeiramente, Pai. E nós estamos alegres, Senhor, porque o Senhor é a nossa alegria, Deus. Aleluias. Nós Te agradecemos por tudo, Deus. Fica conosco, toma a direção deste trabalho, que tudo venha a ser feito para honrar e glorificar o Teu santo nome. Amém. Amém. Veja bem, queridos, nós no último encontro, nós conversamos com os professores que estavam aqui, vocês acompanharam em casa, sobre os benefícios da vida cristã. Então, devido à grandiosidade do tema, o nosso diálogo ele não deu conta, e assim, no bom sentido, não deu conta de abarcar tudo o que significava falar sobre os benefícios de Deus sobre a nossa vida. E naquele encontro nós falamos de alguns deles, tais como salvação, fé, do cuidado de Deus, as virtudes que a fé produz em nosso coração, como domínio próprio, perseverança, fraternidade e amor. Nós servimos, igreja, nós temos vivenciado isso. Nós servimos um Deus bondoso, que tem nos agraciado com vários benefícios. A partir do momento que decidimos confessar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, tal verdade nos direciona a outra também, a outra verdade muito preciosa. Com Cristo e conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, nós trilhamos uma jornada de fé. Isso é fato. Na minha vida, na vida dos irmãos que estão aqui, na sua vida que está em casa nos acompanhando. E nessa jornada, é uma jornada que a gente pode dizer que é uma jornada vitoriosa. Aí talvez você diga assim, como assim, irmã, vitoriosa? Você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que a minha família tem vivido nos últimos dias. De que vitória você está falando se eu estou vivendo um vendaval? Eu estou no meio de uma tempestade. E eu vou lhe responder, tenha calma, muita calma. Porque neste mundo, nós iremos passar por vales, nós iremos passar por desertos muito áridos. Vamos escalar montanhas íngremes, difíceis de alcançar o topo. Porém, nós vamos trazer à memória essa noite aquilo que pode nos dar esperança. Isaías 43:19 diz: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Deus pode abrir riachos no deserto mais árido, nos lugares mais difíceis de nós caminharmos. Deus está sempre conosco. E essa vida vitoriosa que a gente quer falar hoje para você, a gente vai estudar nos capítulos 4 e 5 de primeira epístola de João. E o nosso tema hoje é a vida cristã vitoriosa. De que trata isso? De que vitória nós estamos falando? Para termos uma vida cristã vitoriosa, precisamos estarmos atentos sobre aquilo que Deus, de fato, requer de nós. E primeiro nós iremos pensar aqui, eu e os professores, você vai meditando em casa. Primeiro, nós precisamos estar atento para as dimensões do mundo. No mundo em que nós vivemos, existem duas dimensões que nós precisamos estar atentos, termos cautela com algumas decisões, atentando para essas duas dimensões. E aí eu passo para os queridos professores para falar um pouco sobre essas dimensões do mundo. Que dimensões são essas? E que de forma ela pode estar, assim, nos fazendo caminhar a nossa jornada, sabendo que ela é vitoriosa, mas estarmos atentos a essa dimensão
do mundo. Vai falar, Aurinete? Lá em 1 João, capítulo 4, versículos de 1 a 6, começa falando sobre a questão dos falsos profetas. E a leitura inicia dizendo: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo, que veio em carne, é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já não os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que ouve a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, iniciando esse capítulo, nos primeiros versículos lidos, falando das dimensões do mundo, né? O mundo do qual vivemos, ele é dual, ele tem duas faces, ou seja, o físico e o espiritual. E nós temos que atentar para isso. O mundo físico é aquele em que nós vivemos no dia a dia, que nós estamos inseridos no mundo, mas nós não somos desse mundo, porque, como a própria palavra diz, nós somos nascidos de Deus. E aquele que está no mundo não é como nós, né? Aqueles que não creem em Deus, o espírito deles é do mundo. Eles não nos ouvem, porque nós somos diferentes, nós somos nascidos de Deus. E como nós somos nascidos de Deus, há a parte espiritual que nós precisamos exercer, porque nós somos nascidos de Deus. Então nós temos que ter cuidado também em estar exercitando em meio a esse mundo, em meio a essas dimensões desse mundo, a espiritualidade, buscando a Deus, né, estarmos mais próximos de Deus, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós nascemos de Deus. E o que já está no mundo jaz no maligno. E o mundo espiritual, mas ele é real quanto o mundo físico no qual vivemos. Nós devemos ter muito cuidado com o que estamos dando crédito. Há uma prática constante em se ouvir os profetas, como nós lemos no início. Existem muitas pessoas que estão em busca de revelações, que estão em busca de ouvir coisas que a sua carne pede. Nós, como cristãos, nós temos que ter esse cuidado. Como nós teremos esse cuidado? Lendo as Sagradas Escrituras, vivenciando aquilo que o Senhor nos diz nas suas Escrituras. Porque o que está no mundo já é do maligno. Nós estamos inseridos no contexto do mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós vivemos aqui nesse mundo físico, como pessoas de carne e osso, porém, nós somos filhos de Deus. E nós precisamos, nesse contexto, exercitar essa questão da espiritualidade e não deixar que aquilo que está no mundo penetre em nossos corações, nas nossas mentes. E nós temos que reter tudo o que é bom. Nós temos que conhecer as Escrituras, viver o que a Escritura Sagrada diz e ter cuidado para nós não sermos enganados, com o que o mundo tem nos oferecido, com o que o mundo tem nos mostrado, com o que o mundo tem colocado na nossa vista, com o que o mundo tem nos apresentado. Então nós precisamos que ter cuidado.
porque nós estamos vivendo os últimos dias e a palavra de Deus diz que virão falsos profetas, com enganos, com heresias, né? E nós lemos que nós temos que ter cuidado para nós não sermos enganados, para nós não sermos levados por qualquer vento de doutrina. Nós temos que conhecer e viver as Escrituras Sagradas. Muito bem, Aurinete. Você tocou em vários pontos aí que a gente vai pensar agora aqui, depois os professores Moraes e Joselina vão nos ajudar nessa meditação aqui. Veja bem, as dimensões do mundo, e a Aurinete falou da dimensão do mundo no plano físico e na dimensão espiritual. E nós que somos cristãos, né, Deus tem nos ajudado a compreender muito bem isso, que existe uma dimensão que é palpável, que nós conseguimos ver, nós conseguimos caminhar nela, mas existe uma dimensão que é espiritual. Até porque nós somos salvos por Jesus, o Espírito Santo habita em nós, e o nosso viver agora é pautado naquilo que a Bíblia diz. Mas, se nós nos voltarmos para aquilo que João está falando aqui, no capítulo 4 e 5, primeiro a gente tem que entender o quê? Ele estava ensinando uma igreja, ele estava dando um alerta à igreja sobre falsos ensinamentos, né? A igreja ela estava sofrendo com falsos profetas, e ele começa dizendo, lá no capítulo 4, o quê? Não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Não creiam em qualquer espírito. Então, ele estava dando um alerta, porque falsos ensinamentos estavam sendo introduzidos na igreja naquele momento. Isso no final do 1º século. Por isso, ele inicia o capítulo assim, dando esse alerta à igreja. Os cristãos deveriam ter muito cuidado com os ensinamentos que alguns mestres estavam trazendo para dentro da igreja. Esses falsos mestres não falam em nome de Deus. Se eles trazem ensinamentos que não são ensinamentos que Jesus deixou para a igreja primitiva, eles estão bebendo em fontes que são contrários aos ensinamentos bíblicos e estão minando a fé cristã com esses ensinamentos. Então, nós devemos ficar atentos a isso, e Jesus já fazia alerta. Já fazia alerta de que nos últimos tempos nós teríamos falsos ensinamentos, falsos mestres e falsos profetas. Ele diz lá em Mateus 7,15 o quê? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ensinamentos que são contrários à vontade de Deus para a igreja. E essa dimensão espiritual, para a gente ter uma vida cristã vitoriosa, nós temos que atentar para isso. Que nessa dimensão espiritual, algumas pessoas vão falar de coisas que não são da vontade de Deus para a igreja. E por não termos o discernimento necessário, e a Aurinete falou muito bem quando ela fala que nós devemos buscar nas Escrituras. É nas Escrituras que nós temos que buscar o alimento para termos uma fé mais robusta, mais firme em Deus. Então, assim, como é que nós vamos saber se um ensinamento procede de Deus, de acordo com a Epístola de João? Como é que a gente pode saber que um ensinamento ele procede de Deus? A Aurinete já começou falando, né? Que nós precisamos das Escrituras. Nós precisamos. Nisto conhecerei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. 1 João, capítulo 4, versos 2 e 3.
Então, existe o falso ensinamento. E como nós vamos poder ter esse discernimento, se esse ensinamento procede de Deus, se de fato é um ensinamento bíblico que vai nos edificar e fazer com que nós venhamos edificar outras pessoas, né? E aí, irmão Moraes, dentro daquilo que a Aurinete já falou e que nós estudamos, qual é o seu posicionamento contra isso, sobre os ensinamentos dos falsos profetas e como nós vamos saber se eles procedem de Deus ou não? Queridos, no livro de Gênesis, que é o início de tudo, capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Certo é, queridos, que tudo começa do princípio. Deus criou o mundo perfeito. Certo é, queridos, que esse mundo perfeito, ele chegou na igreja. Mas junto com esse mundo perfeito, dentro da igreja, chegou outro tipo de mundo, digo assim, outras coisas que se misturaram com o mundo criado por Deus. Chegou a igreja, nós estamos vivendo isso, difícil demais viver na igreja, preservando as situações de que Deus nos apresentou, do mundo perfeito. Dentro desse contexto, nós podemos verificar e contextualizar algo que tem acontecido diariamente dentro da igreja. Falsos profetas adentrando-se, dizendo profetas verdadeiros. Como é que nós vamos distinguir isso? Como já foi falado aqui, nós precisamos entender o que as Escrituras nos ensinam. Falsos profetas, queridos, vão existir sempre dentro da igreja. Nós precisamos entender o que é falso, o que é verdadeiro, o que é de Deus e o que não procede de Deus. Dito isto, nós só vamos ter esse discernimento estudando a palavra do Senhor. Eu lembro, querido, de um episódio lá no livro de Atos 16, que os falsos profetas, eles são representados aí por uma senhora, por uma moça, né? Que quando Silas e Paulo e Silas estavam indo ao templo, aquela moça vinha atrás dele, profetizando coisas da vida dele, mas aquela moça era um tipo de falso profeta em que dava muito lucro para aqueles homens daquela cidade. Quando Paulo e Silas se voltaram para aquela mulher e disseram: afasta-te dela, sai-te espírito de Satanás. Aquele espírito saiu, aquela mulher voltou a ser uma mulher normal, e o lucro que aquela mulher dava àquelas pessoas ali, certamente acabou. Por isso Paulo e Silas foi preso. Por causa disso, descobriram ali um falso profeta. Queridos, isso está inserido na nossa igreja. Nas igrejas, mundo afora, está inserido esse tipo de falsos profetas. Esse tipo de profeta que dizem ser profetas de Deus, mas verdadeiramente não são. E nós precisamos estar muito atentos a tudo isso. Esse movimento que o mundo entra na igreja e se mistura profano com sagrado, sagrado com profano, e vocês não sabem mais o que é verdade e o que não é verdade. Nós não sabemos, temos uma dificuldade tremenda, muitos de nós, de identificar o que verdadeiramente é santo dentro da igreja e o que é profano, se passando como santos. Tudo isso, querido, advém da falsa profecia. Tudo isso advém de falsos profetas. Nós precisamos entender e compreender que enquanto nós estivermos aqui, nós seremos perseguidos por esse tipo de conceito, por esse tipo de coisas. Mas nós, como a irmã Aurinete, a professora Aurinete falou, nós precisamos ler as Escrituras, entender o que está escrito e ir atrás verdadeiramente daquilo que é santo, não se misturar com o profano. Santo e profano não se misturam, não combinam. Falsos profetas não combinam com profetas de Deus. E nós precisamos ter esse discernimento. Muito bem. Irmão Moraes, o senhor tocou em 2 pontos muito importantes aqui na nossa conversa. O senhor foi lá em Gênesis e disse que Deus criou
os céus e a terra, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E há um ponto ainda em Gênesis que quando Deus ele termina a sua obra, ele diz, a Bíblia diz, o relato, a narrativa diz, e viu Deus que tudo quanto ele havia feito era muito bom. Então, o mundo criado por Deus foi um mundo perfeito, em perfeito equilíbrio. O que acontece para tudo ficar desequilibrado? O pecado adentrou no mundo. Então, com o pecado, o que acontece? Tudo entrou em desequilíbrio. Aquilo que Deus havia planejado de perfeito para a humanidade foi desfeito. E por isso a gente vive essa tensão, às vezes, do bom e do ruim, por conta do pecado. Aí o senhor fala dessa questão do santo e do profano, da dificuldade que hoje a igreja tem de conviver com essas questões do que verdadeiramente é santo, do que é profano, o que tem adentrado na igreja, que a gente, às vezes nós pensamos que é bom, é perfeito, mas nós não temos uma postura que sempre nós ouvimos de pessoas até mais experientes, cristãos mais experientes, para termos uma postura dos bereanos, que está lá no livro também de Atos, e os bereanos eram um povo que eles tinham o costume de que, se vinha alguém pregar as escrituras, eles iam constatar se de fato aquilo estava coerente, estava coadunando com aquilo que estava sendo ensinado. Então, nós devemos ter essa postura também, porque os falsos profetas, eles são do mundo, eles defendem a filosofia, os preceitos mundanos, e às vezes a gente tem que ter. E era isso que estava acontecendo com a igreja que João estava alertando. Alguns preceitos, alguns ideários, né, de filosofias mundanas estavam se atrelando ao cristianismo. Ele disse, não é por aí. Né? Então, os falsos profetas, eles são do mundo, diferente de nós cristãos, que temos o Espírito Santo. E lá em 1 João 4, 5, diz o quê? Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. A Bíblia diz que, Jesus falando diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E as ovelhas conhecem a voz do seu pastor quando ela está pautada na palavra de Deus. Entregar ao nosso Deus a nossa voz, que possamos render a Ele honra e glória. Espírito Santo, eu estou aqui. Diga para Ele, Espírito Santo, enche-me de Tu és minha fonte de águas tranquilas, Espírito Santo, eu me rendo a Louve a Ele nessa noite. Eu estou aqui. Espírito Santo,
Senhor nessa noite, ó Pai. Fala aos nossos corações, ó Deus. Não seja palavras de nós mesmos, não sejam canções de nós mesmos, mas que possamos sentir a Tua presença, ó Deus, real em nosso meio. Tu és minha fonte de águas tranquilas, Espírito Santo, eu me rendo a Ti. Então declare: Tu és minha fonte de águas tranquilas, Espírito Santo, eu me rendo a Ti. Espírito Santo, eu me rendo a Ti. Você pode declarar a Ele: Espírito Santo, eu me rendo a Ti. Aleluia, ó Deus, nós rendemos honras e glórias ao Senhor nessa noite. Nós te bendizemos, ó Pai, porque... Bem, meus irmãos, nós estamos aqui na mais uma roda com os professores e nós estamos estudando sobre uma vida cristã vitoriosa. E nós estávamos conversando sobre as dimensões do mundo e como ela pode afetar essa vida cristã vitoriosa. Digamos, positivamente e negativamente, se nós não atentarmos para essa dimensão do mundo físico que nós vivemos e para essa dimensão também espiritual. Mas também há um outro aspecto que a gente precisa verificar e estar meditando, refletindo, baseado ainda em 1 de João, no capítulo 4, que é a questão do amor. Amor. E a gente vivencia muito essa palavra, às vezes, no nosso cotidiano, em casa, com os nossos familiares, às vezes na igreja, e a gente não tem a dimensão e a profundidade do significado dessa palavra na vida cristã. Quão profundo é pensar em amor na igreja, principalmente nos dias atuais. E nós vamos pensar sobre aquele que diz amar deve conhecer a Deus. E essa frase, por si só, ela já diz muito e é até mesmo profunda para a gente meditar. Porque aquele que diz amar deve conhecer a Deus. Então, nessa jornada de uma vida cristã vitoriosa, nós devemos pensar nesse aspecto, no que isso pode trazer para a nossa vida cristã, essa prática, essa vivência, de que maneira pode impactar a nossa vida e a vida das pessoas que estão conosco, caminham conosco, irmãos nossos da igreja, pessoas da nossa casa. De que maneira isso tem um impacto? Não é não, irmã Joselina? Com certeza. Às vezes as pessoas dizem, amar não é fácil. Verdadeiramente não é. Porque Deus é amor. E se nós amamos a Deus, nós temos que amar também ao próximo, independente de quem ele seja. Seja ele da igreja, seja ele dos nossos familiares. Eu conheço casos em que
pessoas da sua própria família dizem assim: eu não amo fulano, eu odeio fulano. Mas abre seus lábios para dizer que ama a Deus. Como pode, né? É difícil de entender. Se eu amo a Deus, eu tenho que amar quem está do meu lado. Eu tenho que fazer um esforço para amá-lo do jeito que ele é. E amar é isso. É você se esforçar, estar próximo ali do Senhor, porque Ele é amor, né? Queridos, o fundamental do amor está lá em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí surge uma pergunta: você tem ideia da dimensão desse amor do Pai dispensado para nós como filhos? Capítulo de 1 João 4, no versículo 7, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O fundamental na vida das pessoas, não é só você que é crente, não só eu que sou crente, fundamental na vida das pessoas é o amor. Queridos, lá em 1 Coríntios 13 diz assim: portanto, existe agora 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas o mais importante das 3 é o amor. Quando você ama, você exerce o seu dom de misericórdia. Se você não tem o dom de misericórdia, você não consegue amar. Eu lembro da passagem lá de Lucas 10, de 25 a 37, quando ele fala do bom samaritano. E ali fala de um episódio muito característico nos dias de hoje. Aqui aquele homem foi assaltado, foi batido, foi estraçalhado, ficou meio morto. Muitas pessoas passaram por aquele homem. Ninguém desenvolveu o dom de misericórdia. Passou ali um samaritano, e aquele demonstrou amor. O samaritano demonstrou amor, aquilo que todos nós precisamos demonstrar. A palavra do Senhor diz que se você ama a Deus que não vê, e não ama o seu irmão que está do seu lado, que amor é esse? Que amor é esse? Como é que você diz que você ama, se você não ama o seu irmão que mora com você dentro da sua casa? Se você não ama o seu irmão que vem para a igreja todos os domingos e senta do seu lado, e você senta e vira a cara, porque não consegue olhar para a cara do seu irmão, porque não consegue dar uma boa noite, uma paz do Senhor. Que amor é esse? Foi esse o amor que Deus nos ensinou? Foi assim que Deus fez com o seu filho? Foi ao contrário, irmão. Deus deu o seu único filho para morrer em nosso lugar. Querido, o amor entre os homens, ele precisa existir. O amor entre famílias precisa existir. O amor precisa existir no mundo. Sabe o que vai mudar a situação do mundo em que nós vivemos hoje, queridos? É o amor. O amor é a mola para mudar o mundo. Se você ama, você se compadece. Se você ama, você exerce o dom de misericórdia. Se você exerce o dom de misericórdia, você ajuda. Você tem como ser diferente se você ama. Se você não ama, você se torna igual a todos que têm esse mesmo procedimento. Deus amou o mundo, queridos. E o mundo não é esse sistema corrompido, não. O mundo são vidas. O mundo somos nós. O mundo sou eu, é você. Não pense porque Deus diz na sua palavra, amou o mundo, que o mundo se relaciona com esse sistema corrompido, esse sistema perverso. Não, o mundo são pessoas, querido. Deus amou pessoas. Você pode dizer, Deus amou pessoas de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a prova real daquele que te amou. E por que você ama?
Porque Deus te amou primeiro. Porque eu amo? Porque Deus me amou primeiro. Essa é a regra básica de você desenvolver o amor. Pense naquilo que Deus fez para te resgatar do lamaçal do pecado. Pense naquilo que Deus fez, o esforço tremendo que Deus fez em mandar o seu único filho para morrer no seu lugar. Tudo isso é para resgate da sua alma, tudo isso é para resgate da minha alma. Foi isso que Deus fez. Isso é a maior prova de amor de Deus para com o homem. E o primeiro mandamento, irmãos, nos mandamentos do Senhor é o amor. Amar a Deus e amar ao nosso próximo. Então, todos os mandamentos se resumem nisto: amar a Deus e amar ao próximo. E nós, como cristãos, nós precisamos amar o nosso próximo, porque nós somos nascidos de Deus, como nós já estudamos anteriormente. E o Senhor, Ele decidiu nos amar. Amar é uma decisão, Ele decidiu. E Ele decidiu dando o seu único filho, entregando o seu único filho, como o irmão Moraes já falou. Que coisa tão grandiosa, alguém dá o seu único filho por amor de todos. Ele nos amou, a palavra de Deus diz, João 3,16, Ele amou o mundo de tal maneira, o mundo somos eu e você, somos nós, e Ele continua nos amando. Fazendo um paralelo com o que nós estamos falando lá em 1 Coríntios 13, que já foi falado pelo irmão Moraes, que fala da suprema excelência do amor, que na tradução aqui da minha Bíblia fala da caridade, que é a mesma coisa. Nós vamos ler lá no capítulo 4, só resumindo. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Muito linda a palavra. É fácil amar? Muitos podem dizer que não, mas é um exercício que nós devemos fazer na nossa vida cristã diária, para que nós venhamos ter uma vida cristã vitoriosa, porque Deus decidiu nos amar. Então nós, como cristãos, nós precisamos amar o nosso próximo. Nós precisamos amar. E resumindo, como o irmão Moraes já falou no versículo 13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três, mas a maior destas é a caridade, ou seja, é o amor. Como é que nós podemos amar o nosso próximo? Nós podemos amar o nosso próximo dando uma palavra de conforto, levando a palavra do Senhor, ajudando o nosso próximo com alimento, com alguma vestimenta. Nesses dias, muito tem precisado. Quem sabe um de nós também precisa, ou irá precisar. Talvez você não esteja precisando, mas tem muitas pessoas precisando, e você, com certeza, com o bom coração de cristão amoroso que você tem, meu irmão, minha irmã, você vai ajudar, você está ajudando. Então, nós precisamos exercitar este amor, para que nós venhamos ter uma vida cristã vitoriosa. Então, meus amados, se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Então, nós precisamos amar o nosso próximo, porque senão nós estamos sendo mentirosos quando nós afirmamos que amamos a Deus e não demonstramos o amor para com o nosso próximo. Como é que nós demonstramos? Com as nossas atitudes. Então, nós precisamos amar, decidir amar, exercitar esse amor, esse tão grande amor. Amém. Muito bem, aí vocês trouxeram várias contribuições
e contribuições preciosas. A irmã Joselina começa e ela faz uma pergunta: como pode? Como pode amar a Deus se você não ama o seu irmão? Ela faz a pergunta. Outro ponto que a irmã colocou, e é muito importante pensarmos nisso, não estamos falando de amarmos só cristãos, porque Deus amou o mundo, né? Esse irmão Moraes. E se Deus amou o mundo, a igreja, ela precisa exercitar esse amor para que as pessoas que estão no mundo conheçam a Jesus Cristo, porque o grande desafio cristão é o quê? Demonstrarmos amor ao mundo perdido. Então, quando a irmã Joselina traz, não é só a igreja, não é só os irmãos, nós costumamos ouvir, às vezes falamos aqui na igreja, né, nas 4 paredes, há todo um formato que nos beneficia, às vezes, para isso, né? Mas lá fora, há um desafio, há um grande desafio de amar o nosso próximo. E aí o irmão Moraes traz a questão do amor de Deus pela humanidade. Deus nos amou primeiro, e se Deus nos amou primeiro, nós devemos fazer o exercício de amar aqueles que estão mais próximos. A Aurinete faz a pergunta: é fácil amar? Às vezes não é. Meu posicionamento. Porque eu vou dizer isso, eu vou defender a minha tese aqui. Imagine Jesus Cristo. Ele sabia quem era Judas, ele sabia dos procedimentos de Judas, mas a Bíblia diz que Jesus amou Judas. Agora pense você vivendo o que Jesus Cristo viveu. Você sabe o que é você sofreu um dano, eu não estou falando de um dano pequeno, mas um prejuízo muito forte. E essa pessoa que lhe causou o dano, você estender a mão para ela com amor? Esse é o desafio. Só que esse desafio é bíblico. E não é, talvez ou quem saiba, é um imperativo para mim, Solange. É um imperativo para a igreja, é um imperativo de quem? De Deus, porque a Bíblia diz: amai-vos uns aos outros. O amor fraternal é um imperativo de Deus e procede dele. A Bíblia diz que, lá em João diz o quê? Deus é amor, é um dos atributos de Deus, ele é amor, ele é a personificação do amor. E nós vamos ver isso aonde? Lá na cruz. Deus manifestou o seu amor para conosco. E aí, o que a Bíblia diz? A irmã falou: aquele que diz amar a Deus, e Joselina também foi nesse ponto, aquele que diz amar a Deus, mas odeia o seu irmão, não conhece a Deus. Então, primeiro, eu preciso conhecer de fato a Deus, porque quando eu conheço de fato a Deus, eu vou poder exercitar esse amor, porque o amor procede de Deus. E aí, tu falaste, é preciso exercitar o amor. É preciso exercitar. E esse exercício é desafiador. É desafiador. Imagine você trabalhando numa empresa e alguém que quer puxar o teu tapete. Mas você tem que demonstrar amor. O irmão trouxe a parábola do bom samaritano. Passou um homem que servia na igreja, um levita, mas foi outra pessoa que foi lá e foi socorrê-lo. Isso é um exercício que nós temos que pensar todos os dias da nossa vida. E eu, estudando, eu li uma frase que me fez refletir muita coisa. E a frase é do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim: não foi a cruz que gerou o amor de Deus. Deus é amor. Mas foi o amor de Deus que produziu a cruz. Porque se não fosse o amor de Deus, Jesus não teria vindo para nos salvar, para nos resgatar dos nossos pecados, dos nossos delitos, e nos provar
que há a possibilidade de, apesar de todas as falhas do ser humano, de todos os defeitos, nós podemos viver uma caminhada vitoriosa quando nós aprendemos a amar, até mesmo aquele que é difícil. Tem pessoas que são difíceis, né, irmã Moraes? Irmã Solange, e esse amor de Deus expressado na cruz nos trouxe até aqui. Por isso que nós estamos aqui. Por que que nós estamos aqui? Nós só estamos aqui porque Deus se deixou ser pregado naquela cruz. Se Deus não tivesse se deixado ser pregado naquela cruz, se Ele chegasse aos pés da cruz e dizer, eu não vou passar por tamanha humilhação, nós não estaríamos aqui. Aonde estaríamos nós se Deus não se deixasse ser pregado naquela cruz? Nós só estamos aqui porque o amor produzido, Deus produzindo o amor que chegou até a cruz, esse amor chegou até nós. E nós estamos aqui por causa disso, por causa daqueles pregos, pregados nas mãos e nos pés de Jesus. Nos trouxe até aqui. Por isso nós estamos na condição que nós estamos hoje. Não fosse a decisão do Pai dizer, você vai passar por tudo e ao final você vai se deixar ser pregado, para que nós estivéssemos hoje aqui. Finalidade da cruz é o amor em nossas vidas. Então a gente está pensando, né, nessa questão do amor, aquele que diz amar deve conhecer a Deus. O irmão falou como peça fundamental, né? O fundamento é o amor de Deus pela humanidade. Isso está lá no coração da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. 1 de João 4,16. Mas, além disso, nós somos aperfeiçoados no amor, nesse amor de Deus. Por nós somos aperfeiçoados. Porque nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. E a Aurinete estava falando, né, que o primeiro mandamento é amai a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Então, o fundamento é o quê? Eu amo a Deus e esse meu amor a Deus vai fazer fluir o meu amor por quem está mais próximo de mim. Às vezes outra dimensão que a gente fosse discutir é essa questão do próximo, né? Porque às vezes a gente pensa o próximo, o quê? Alguém que não está tão próximo, a gente acaba desconsiderando e vê outras pessoas que deveriam, né, ser visualizadas. Então, para esse aperfeiçoamento, nós precisamos de quê? Nós já até conversamos. Somos aperfeiçoados a cada dia por meio das Escrituras Sagradas. O amor de Deus vai nos aperfeiçoando para que possamos alcançar esse coração amoroso. Mas sem o exercício nós não vamos conseguir. Sem o exercício nós não vamos conseguir. Que exercício é esse? O amor em ação. Porque às vezes de palavra é fácil. Eu te amo, meu irmão. Mas e a ação? Às vezes nos falta a ação. E é isso que João, ele traz essa questão, a Bíblia traz essa questão, o próprio Jesus traz do desafio do amor em ação. Não ameis só de palavras, mas de ação. Não é, irmã Joselina? A questão da ação é muito importante, porque é muito fácil falar que você ama seu irmão, mas às vezes, em algum momento, ele precisa de você, mas você não demonstra esse amor. E há essa necessidade que nós venhamos trabalhar em nossos corações sobre demonstrar esse amor, né? Além disso, nós temos outra questão. Além disso, nós temos outra questão que vamos pensar. Errei?
E além disso, tem outra questão que nós precisamos pensar. A vitória conquistada pelo amor, lá em 1 de João 5, de 3 a 5, você em casa depois pode ler com mais calma os dois capítulos, alguns pontos que nós tocamos aqui, depois você pode ir lá no canal, resgatar o estudo, pegar os versículos, estar analisando, isso é bom, a gente cresce com esses procedimentos. Então, a vitória conquistada pelo amor, lá em João, 1 de João 5, 3, 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aí nós vamos trazer de novo a discussão do mundo, e que nós vamos vencer o mundo. Ele diz, o mundo, esta é a vitória que vence o mundo. Qual? A nossa fé. A nossa fé em ação também vai fazer com que nós venhamos a vencer o mundo. E aí, meus irmãos, que você que está em casa, você está pensando, a minha fé venceu o mundo, são tantas tribulações, são tantas dificuldades, são tantas coisas que são ensinadas, tem tanta coisa aparecendo, dizendo que procede de Deus e não procede. E aí, como é que a minha fé vai vencer essas coisas mundanas? E, mais uma vez, eu trago a metáfora do atleta. Aquele que está numa corrida, ele tem uma jornada, e é uma jornada nesse mundo, e essa jornada é uma jornada que nos faz vencer as tentações por meio da nossa fé, da fé que nós temos em Jesus Cristo. Não é isso, meus irmãos? Com certeza, Solange. E lá no versículo 5 lá no versículo 4 do capítulo 5, nós podemos ver o seguinte: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, como a irmã Solange mencionou agora há pouco, nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, e nós precisamos exercitar a nossa fé a cada dia, crendo que o Deus é o nosso Deus maravilhoso e que nós temos a vitória, porque o nosso Deus é um Deus vitorioso. Lá em Romanos 8:37, a palavra de Deus nos diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Quem foi que nos amou? Foi Deus. Então a palavra de Deus nos afirma que nós somos mais vitoriosos, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E a Solange falou da questão do atleta. Para ele vencer um campeonato, para ele vencer um jogo, qualquer coisa do tipo, ele tem que exercitar. Se ele não exercitar, ele não vai vencer. Imagine 2 times, dando exemplo, de futebol, jogando, de basquete, de vôlei, seja lá qual for o esporte. Se os jogadores não treinarem, como eles vão vencer? Então, para aprimorar cada dia, eles vão se exercitando até chegar no ápice. E o ápice é a vitória. Então, a palavra de Deus nos afirma que nós somos mais vitoriosos, né? Em Cristo Jesus, que foi o Filho de Deus, que veio para morrer por nós, para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Então, nós devemos agradecer ao Senhor e crer que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Igreja Batista Betânia, eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E nós somos quem a Bíblia diz que nós somos. Amém. Queridos, a vitória é conquistada pelo amor. A irmã Solange falou da fé. E eu vou mais além, irmã Solange. Eu creio que a fé está pautada também na perseverança. Nós precisamos ter fé, mas nós precisamos perseverar o nosso sentimento de fé.
Nós não conquistaremos nada se não tiver perseverança. A irmã Aurinete falou a respeito do futebol, o atleta. O atleta, ele tem a certeza que ele vai vencer se ele perseverar nos seus treinamentos. O atleta, ele tem a certeza que vai vencer se ele não se deixar levar pelo desânimo, se ele não se deixar levar pelas dores. O atleta, queridos, o atleta de ponta, ele aparentemente ele é muito saudável, mas ele treina, ele joga, ele faz as suas atividades o tempo todo sofrendo dores. Mas por que ele vence? Porque ele persevera. Jesus, ao morrer na cruz, se ele não tivesse perseverado, cumprir as determinações do Pai, nós não teríamos a vitória que nós temos hoje. Nós só temos a vitória porque Jesus se deixou morrer naquela cruz, perseverou em cumprir a determinação do Pai. Não adianta ter fé se você não perseverar. A fé, ela só vem com a perseverança. O que diz lá em Hebreus 11:1? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquelas que não se veem. Perseverança, fé, perseverança, conquista. Você só conquista se você perseverar. E isso é o que nos ensina a palavra. Não adianta você dizer que vai conquistar pela fé se você não perseverar. Se você não perseverar. Então isso é um ponto importantíssimo. Todo mundo tem fé. Se você perguntar para o mundo, você tem fé? Você tem fé que você vai conquistar um bom emprego? Você tem fé que você vai passar em um concurso? Você tem fé que você vai comprar sua casa? Você vai comprar seu carro? Todo mundo vai dizer, eu tenho fé, eu vou conquistar. Mas para você conquistar, você tem que perseverar. Você tem que buscar. Você tem que correr atrás dos seus propósitos, atrás dos seus sonhos. Isso só vai acontecer com a perseverança. Muito importante esse ponto da perseverança, no meu ver, para conquistar. Eu entendo que essa perseverança, irmão, é a nossa fé em ação. É se manter firme, perseverante, de que vai dar certo. E o senhor tocou num ponto também importante, que é a questão, eu tenho a fé e eu também tenho as possibilidades em algumas situações que Deus me dá para eu alcançar determinadas coisas, vamos dizer, no plano material. Tem aquilo que eu posso fazer e aquilo que Deus vai fazer por mim. A ação de Deus nesse momento de perseverança, eu entendo que vai ser muito maior, muito naquilo que eu não posso. Aí a perseverança, porque existe o impossível aos olhos humanos. E aí entra a perseverança, o estar ali aos pés de Deus. E a Aurinete trouxe o texto de Romanos 8, de que nós somos vitoriosos em Cristo. E esse vencer em João é vencer as atrações e as tentações do mundo, mantendo-nos fiéis à palavra de Deus. E esse é um exercício também que requer perseverança, né? Vencer as atrações mundanas, vencer as tentações do mundo. Outro dia eu cheguei em um lugar e eu disse assim, essa música aí, pelo amor de Deus, né? Eu podia dizer, são pessoas mais próximas, mas às vezes a gente não entende. Uma pessoa que ouve determinada música durante muito tempo, ela vai, assim, a mente dela vai começar a ver aquilo, a pensar naquilo. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas atrações mundanas, aquilo que nós temos trazido para a nossa mente, para o nosso coração. E João 16:33, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. E ele disse que as obras que ele fez, nós teríamos capacidade de fazê-las e até maiores. Aí precisa de fé, perseverança, precisa de amor, precisa de saber discernir o que é de fato a voz de Deus falando ao nosso coração. Nós precisamos aprender isso, ouvir a voz de Deus
e entender que é Deus falando conosco, é Deus nos exortando, é Deus nos encorajando. E Deus, nessa vida vitoriosa, um dos pontos também que João traz, é que Deus ouve a mim, ouve você que está nos ouvindo aí em casa. Deus ouve as nossas orações. O que ele diz lá em 1 de João 5, 14 e 15? E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, e sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. O cristão tem uma vida vitoriosa porque ele sabe o quê? Que ele faz as suas súplicas, ele faz as suas petições. E o que é, Aurinete? E será atendido de acordo com a vontade de Deus. Amém. Irmã Joselina. Só voltando um pouquinho assim para a perseverança, eu vejo que algo assim que Deus colocou em nosso coração através da fé é a oração. Porque quando nós perseveramos na oração, através da fé, o Senhor, Ele nos atende, ou não, né? De acordo com a vontade dEle. Preciso que nós entendamos isso. Nós perseveramos através da oração, mas o Senhor é que dá a palavra final. Às vezes nós colocamos em nosso coração que nós queremos algo, aí nós colocamos diante do Senhor. E às vezes quando o Senhor a resposta dele não é de acordo com o que nós queremos, às vezes as pessoas se decepcionam. É porque eles não estão acostumados a receber o não do Senhor, ou então esperam somente um sim. É muito complicado. E é necessário que nós entendamos e que nós venhamos estar assim, preparados para o não do Senhor. Irmãos. E voltando para a questão da oração, né, no texto ao qual foi lido agora há pouco por irmã Solange, a Igreja Batista Betânia é um exemplo disso, que a igreja tem se levantado para orar, né, para clamar, glória a Deus por isso. Então, isso é muito bom para nós, porque isso vai fazer com que nós nos tornemos cristãos vitoriosos. Né? Nós estamos estudando aqui, né, meus amados, sobre a vida cristã vitoriosa. E eu creio que a Igreja Batista Betânia é uma igreja vitoriosa, porque é uma igreja que tem se colocado aos pés do Senhor, tem buscado o Senhor com a leitura da palavra, em oração. Então, é isso que nós precisamos fazer, exercitar, né? Exercitar a nossa fé, a perseverança, a oração, para estarmos mais próximos do Senhor, porque à medida que nós vamos exercitando, fazendo tais coisas, nós estamos nos aproximando do Senhor, e o Senhor é justo e fiel para nos abençoar, né? Para ouvir e atender às nossas petições de acordo com o que já foi falado, né, irmã Joselina? Então, o Senhor nos atenderá de acordo com a vontade dEle. E nós temos que agradecer, porque a palavra de Deus diz que nós devemos dar graças em tudo, mesmo que a nossa vontade não seja a vontade de Deus, porque a vontade dEle para nós é boa, perfeita e agradável. Nós pedimos, mas Ele vai fazer aquilo que é melhor para nós. Nós gostamos, nós queremos ou não. É por isso que, quanto mais intimidade nós tivermos com o Senhor, a gente vai saber, né, entender o querer dEle para nossas vidas e aceitarmos também, né? Amém.
vai aquecendo, as conversas, dá vontade de ficar mais, mas o tempo ele vai exigindo de nós caminharmos para finalizar a nossa conversa de hoje. E a irmã Joselina trouxe algo muito precioso quando ela diz que às vezes nós queremos sonhar na presença de Deus. Não é errado planejar de maneira nenhuma, mas às vezes a gente faz tudo muito quadradinho, né? Muito perfeitinho, e esquece que tem Deus para dizer sim ou não. E é isso que às vezes a gente não consegue entender de fato. Então, Deus ouve as nossas orações desde que elas estejam alinhadas com a sua vontade. E uma coisa assim que eu tenho aprendido em relação a essa questão do não de Deus, Deus é Pai. E um pai só dá coisas boas e que serão edificantes para o seu filho. E o que é melhor, né? Zela pelos seus filhos. Então, eu não sou mãe, mas na sala de aula, às vezes, eu vejo os meus alunos, né? Quando eu estava presencialmente. Por que eu não posso? Eu digo, aí tem que ter uma conversa para explicar o porquê não pode de determinadas coisas. E, às vezes, Deus, na dimensão do seu Deus, que é Pai, Ele vai além, Ele vê além daquilo que nós não conseguimos ver. Então, queridos, nós estamos encerrando esse momento. Eu quero agradecer a você de coração que tem nos acompanhado nas nossas escolas bíblicas, na escola bíblica, tanto com os adultos, adolescentes e jovens, quanto a escola bíblica infantil. Nós agradecemos porque a Igreja Batista Betânia, de fato, é uma igreja que ama estudar a palavra de Deus. E quando a gente vê os irmãos se interessando, buscando, isso faz com que a igreja cresça e fique enraizada na palavra. Isso Deus quer que a sua igreja faça. Eu quero agradecer aos irmãos, a irmã Aurinete pela contribuição, o irmão Moraes também pelas contribuições, a irmã Joselina pelas contribuições dela. Todos com os seus dons foram usados por Deus para a edificação da igreja. E aí os irmãos podem dar os seus agradecimentos. Logo em seguida, eu vou pedir que a irmã Joselina faça a oração, encerrando o nosso encontro. Meus irmãos, muito obrigada, porque vocês estão assistindo, ficaram assistindo, né? E aquilo que Deus teve para vocês esta noite, porque nós somos vasos nas mãos do Senhor, né? Eu creio que todos nós somos usados por Deus, né? E que os irmãos tenham se deleitado na palavra do Senhor. Amém? Queridos, nós queremos agradecer primeiramente a Deus, agradecer aos participantes da roda, a nossa coordenadora, a irmã Solange, a irmã Aurinete, a professora Aurinete, a mim que falo com vocês, a irmã Joselina. Queremos agradecer ao público de casa, queremos dizer o quanto você abrilhantou a nossa escola, por estar conosco até esta hora. Muito obrigado, nós agradecemos de coração, verdadeiramente, e lhe pedimos, continue nos acompanhando nas próximas rodas que estarão acontecendo na nossa igreja. Nada disso é para a honra e glória do homem, querido. Tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Amém? Rapidamente, irmã Joselina, eu queria só, no momento de oração, a senhora colocasse a professora Renilde, né, que é também da escola bíblica, ela é professora da classe de jovens, juntamente com a irmã Dalva Rodrigues, e que a igreja tem intercedido, e que a irmã também coloque ela nesse momento em oração. Nós sabemos que estamos perseverando e Deus é bom. Primeiramente, eu queria agradecer assim pela oportunidade. E Deus é maravilhoso, né? Nos conduziu aqui com esta palavra, com este tema maravilhoso. E vamos orar ao Senhor. Deus eterno, Deus bendito, Deus glorioso, queremos te agradecer, Senhor Jesus amado, por este momento. Te agradecer, Senhor, pelos teus filhos, Senhor, que aqui estão, pelas pessoas, Senhor, que assistem, Senhor Jesus amado, a EBD.
Queremos te apresentar, Senhor, nesta hora, Pai, a irmã Renilde, a irmã Graça, Pai, e todas aquelas pessoas, Pai, que nós temos, cada um de nós, Senhor, tem apresentado a Ti, Jesus eterno. Deus, que o Senhor venha assim estar restaurando, Senhor, as suas saúdes, Senhor, a irmã Graça, a irmã Renilde, e que o Senhor venha assim estar nos dando, Senhor, a alegria, Pai, de tê-las de volta, Senhor, aqui conosco, Senhor, em nossa casa, Pai, na Igreja Batista Betânia. É o que pedimos, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Não existem palavras para descrever o seu amor por mim. Foi pela graça que Ele se entregou e hoje estou aqui. Não existem palavras para descrever o seu amor por mim. Foi pela graça que Ele se entregou e hoje estou aqui. Não existem palavras para descrever o seu amor por mim. E foi pela graça que Ele se entregou e hoje estou aqui. Jesus, 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 em seu nome há poder. Jesus, 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 e em seu nome há poder. Fui salvo pela graça, remido pela graça, justificado pela graça. Fui salvo pela graça, remido pela graça, justificado pela graça. Fui salvo pela graça, remido pela graça, justificado pela graça. Fui salvo pela graça, remido pela graça, justificado pela graça de Jesus, o de Jesus, o de